E a gente segue falando do noticiário internacional, mas agora olhando para a América Latina, porque o Peru vive uma indefinição que já se arrasta há uma semana. 98,5% das urnas do segundo turno da eleição presidencial já foram apuradas. Ainda assim, não há uma definição do ganhador. A conservadora Keiko Fujimori está na liderança com 50% dos votos, seguida pelo deputado da esquerda, Roberto Sanches, que tem 49%. E para falar um pouco sobre esse assunto, nós vamos conversar com a nossa correspondente Luciana Tadeu, que chega aqui com a gente com mais informações. Muito bem-vinda, Luciana, muito boa noite para você. Eleição tensa por aí, né? Conta pra gente como é que estão as coisas. Eleição tensa, Clarissa, com um resultado indefinido que ainda pode levar algumas semanas. De fato, ontem, Keiko Fujimori, a candidata da direita, disse que é preciso prudência, esperar com prudência esses resultados, e que só vai se pronunciar em 1 ou 2 semanas quando todas as atas estiverem contabilizadas. A diferença entre eles é mínima, a gente está falando de 0,1 ponto percentual, uma diferença de cerca de 18 mil votos e aproximadamente 1.500 atas eleitorais sendo revisadas. E cada ata eleitoral pode abarcar cerca de 300 votos. Então a gente está falando da possibilidade de revisão de cerca de 400 mil votos, sendo que a diferença entre eles é de apenas 18 mil, ou seja, poderia mudar a cara dessa apuração, que o que a gente tem visto até agora é que está sendo realmente uma disputa voto a voto. A gente viu Keiko começar na liderança dessa apuração, a diferença entre ela e Roberto Sanches ir diminuindo muito até que Roberto Sanches a superou, e depois Keiko, quando houve a apuração do voto do peruano no exterior, Keiko conseguiu se recuperar e agora está nessa liderança, mas com uma diferença de 0,1 ponto percentual, realmente uma margem muito pequena, considerando, né, que essa diferença entre eles é de cerca de 18 mil votos, quando cada um deles teve cerca de 9 milhões de votos. A gente está falando de mais de 18 milhões de votos nos dois candidatos. E Roberto Sanches, nesses últimos dias, o que fez foi pedir uma recontagem total de votos, ou seja, depois de uma semana a gente não tem nem o resultado oficial, mas o que a equipe dele afirma é que votos no exterior apresentaram algumas inconsistências. Por exemplo, aqui na Argentina eles afirmam que as atas que contabilizam, né, os votos totais não foram digitalizadas como aconteceu no primeiro turno, e que inclusive a caixa com os votos, com o material eleitoral, demorou para chegar no Peru, que isso não tinha acontecido no primeiro turno e que a eleição não pode deixar nenhuma margem para dúvida, que precisa ser um processo completamente transparente. Então pediu que Keiko Fujimori o apoiasse nesse pedido de recontagem total dos votos. Keiko Fujimori o que respondeu é que é preciso respeitar a normativa eleitoral, que é preciso esperar essa contabilidade por parte do órgão eleitoral e que vai esperar então a totalização dos votos, inclusive com essas atas que estão sendo revisadas pelo jurado eleitoral, para então se pronunciar sobre o resultado.